Um relato à agência de notícias Reuters. O genro do presidente Donald Trump e o enviado dos Estados Unidos, Steve Witkoff, já se reuniram com o primeiro-ministro do Catar, mediador das conversas ao lado do Paquistão. As negociações se baseiam em um acordo provisório assinado recentemente. Com a falta de definição, houve ataques recíprocos na semana passada. Segundo fontes iranianas, o país está determinado a obter reconhecimento internacional do controle sobre o estreito e da capacidade de cobrar taxas dos navios que entram ou saem do Golfo. Os Estados Unidos, no entanto, não aceitam a reivindicação da República Islâmica. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. Apresentação Carlão de Freitas. 11h06. Bom dia, está começando CBN Esportes. Hoje, quarta-feira, dia 1º de julho de 2026, oficialmente começa o segundo semestre, a segunda parte do ano, agora é reta final rumo a 2027, mas tem muita coisa ainda para acontecer nesta temporada. E hoje, uma quarta-feira com a repercussão de Copa do Mundo. O clima está fervendo para variar na Ponte Preta, muita gente saindo, muita gente abandonando o barco e com razão. E o Guarani se preparando para a batalha de sábado contra o Floresta. Então vamos começar com Copa do Mundo. 3 jogos deram sequência ontem à fase 16 avos de final. A Noruega eliminou a Costa do Marfim por 2-1. A França fez 3-0 na Suécia. E o México despachou o irreconhecível Equador, vencendo por 2-0 no Azteca. Nossa, o Equador muito mal mesmo ontem na partida diante dos mexicanos. E no estádio Moisés Lucarelli a debandada é geral. Já confirmadas as saídas do atacante Luiz Felipe, contratado no início deste ano, está retornando aí ao futebol do exterior. Além dos garotos da base, Rômulo, e do meia Lucas Emanuel Luquinha, que fez até algumas participações no Campeonato Paulista. E outra, hein? Uma estrela pode sair. Acho que praticamente ainda não está oficializado, mas creio que nas próximas horas uma estrela da companhia deve dizer adeus ao estádio Moisés Lucarelli. E no fechamento da rodada da Série B do Brasileiro, o CRB venceu o Botafogo por 1-0 ontem à noite no estádio Santa Cruz. Os alagoanos subiram para a 14ª posição com 19 pontos, enquanto o Pantera é o 16º com 16, é o último time que escapa do rebaixamento. LBF divulgou as datas das semifinais entre Campinas e SESI, Liga Brasileira de Basquete Feminino. A disputa no sistema melhor de 3 será iniciada dia 11 de julho em Araraquara. A segunda partida vai ser disputada em Campinas, em 17 de julho. E, se necessário, um terceiro jogo também será disputado em Campinas no dia 20 de julho. Quem vencer a disputa encara o ganhador do duelo entre Cerrado e Sampaio Correia. E no tênis, João Fonseca volta à quadra, a grama sagrada de Wimbledon. Daqui a pouquinho, ou por volta de 11h15, o tenista brasileiro enfrenta o holandês Jesper de Jong, número 73 do ranking, pela segunda rodada do Aberto Britânico. E o Guarani tem jogo importante contra o Floresta no sábado, 8h30 da noite. O lateral direito, que foi herói, foi importante no empate contra o Figueirense e Nayan, vai falar aqui no CBN Esporte. E na Série C, as notícias boas não param para o Bugrão. O fechamento de rodada foi muito bom para o Alviverde de Campinas. Isto porque
O Brusque perdeu para o Botafogo da Paraíba e ficou na vice-liderança com 21 pontos, hein? Guarani agora é o líder isolado com 22 pontos. Caxias e Anápolis empataram em 1-1 em Caxias do Sul, enquanto Volta Redonda venceu o Amazonas por 3-0. Só confirmar aqui o resultado do Brusque, foi 2-0, né, pro Botafogo da Paraíba. 2-0 lá no estádio do Almeidão. Ontem um resultado super importante pro Guarani, que hoje lidera de forma isolada a Série C do Campeonato Brasileiro. Creio que mais uma ou duas vitórias aí, o Guarani já estará confirmado na próxima fase da competição. E ele está comigo, ele está lá no Principado de Itu e traz as informações da Copa do Mundo, os jogos de hoje do Mundial dos Estados Unidos, do México e do Canadá. Bom dia, Fábio Chaib, boa quarta-feira para você. Um bom segundo semestre, Fabião. Igualmente, Carlão, bom segundo semestre a todos aí, julho começando, né, esperando um mês cheio de bênçãos a todos. Vamos falar de Copa do Mundo, hoje mais 3 partidas, né? Daqui a pouquinho, à 13h lá em Atlanta, tem Inglaterra e República Democrática do Congo, jogo importante que interessa justamente ao México, né? Quem vencer essa partida enfrentará o México e mais pra frente poderá enfrentar o Brasil já nas quartas de final. Ainda hoje em Seattle tem Bélgica e Senegal e os Estados Unidos, donos da casa, recebem a Bósnia lá na Califórnia às 9h da noite. 3 jogos então definindo aí as oitavas de final, hein, Carlão? Verdade. Fabião do céu, ontem eu fiquei acordado, falei, eu vou assistir um grande jogo entre México e Equador, esperando que o Equador fizesse frente ao time mexicano. Mas que leseira, hein? Que sono o time equatoriano, o México arrebentou, poderia ter vencido por mais gols e ter uma classificação até mais tranquila, apesar que ela foi tranquila, mas poderia ter sido até de goleada. Decepcionante a eliminação do Equador, fez tão bonito contra a Alemanha, um jogo emocionante, mas ontem não conseguiu ser páreo à seleção mexicana. E você, claro, pode participar do CBN Esportes através do nosso Zap Zap. Ele está carregando aqui, mas já eu vou tirá-lo da tomada para participar, para colocar o ouvinte conosco aqui no CBN Esportes. 19 99186 9070. 99186 9070. CBN Esportes comandado tecnicamente por ele, Valmir Bortoleto, pai do nosso Gabriel, que faz sucesso na Fórmula 1. Torcedor da Ponte Preta, está muito sofrido aí, o nosso Valmirzinho. E no comando do streaming, ela, que é brava, ela pega no nosso pé, mas é muito competente, Samila Dipp. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h13, o intervalo é muito rápido e na volta tudo sobre Copa do Mundo, os bastidores do Guarani que está se preparando para enfrentar o Floresta e a ebulição Ponte Pretana. CBN Esportes Campinas. Quem testa vai de Hyundai. E no Grupo Andretta, o desafio está lançado. Nós cobrimos qualquer oferta da concorrência para você sair de carro novo agora. É taxa zero em até 24 vezes e bônus incrível de até R$50 mil. HB20, Creta, Kona e Palisade, com condições que você não encontra em nenhum outro lugar. Aqui, a gente cobre qualquer oferta e garante o melhor preço da região. Corre para Hyundai Andretta e aproveite. Hyundai Andretta, novo ou seminovo, sempre a melhor escolha. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. 11h14, Mário Quintino, quarta-feira, as ruas, as avenidas, as estradas da nossa região. Marinho, mais uma vez, boa quarta para você. Fala, Carlão, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da região central de Campinas. Informação que chega da INDEC, tem uma interdição parcial na Anchieta, proximidades da Rua Major Solon, por conta de problemas em uma boca de lobo lá pela região. Inclusive um carro que estava passando por ali acabou preso também nessa boca de lobo, Carlão. O veículo já foi removido, não tivemos feridos nessa ocorrência, porém ainda vai acontecer a manutenção nessa boca de lobo, então atenção na Anchieta, proximidades da Major Solon, você que está seguindo em direção da Orozimbo Maia e também da Brasil.
A Brasil tem movimentação maior para acessar a Orozimbo-Maia para seguir em direção do centro e no sentido contrário em direção da Teodoreto, principalmente na Barão de Itapura, chegada para Barão de Itapura e também no acesso para a Imperatriz Leopoldina. Reforçando também um alerta que nós trouxemos mais cedo, tem obras na altura de Jarinu pela rodovia Dom Pedro para quem vem em direção de Campinas, pelo menos 3 quilômetros de lentidão na região do quilômetro 90. Atenção então, você que vem em direção de Campinas, no sentido de Atibaia e Jacareí. Aí por enquanto o nosso ouvinte segue sem problemas em toda extensão. Carlão. Obrigado, Marinho. 11h15. São Paulo não para e sua energia também não pode parar. Quer um fornecedor sólido no mercado livre de energia? Escolha certo, escolha a Engie. Simbora! Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. Bote certo. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. Vem comigo! No ritmo da obra não dou mole não. Vou de Cotag, agilidade e precisão. Pedreiro, azulejista, aqui a obra avança. É corte certo, é confiança. Vai tirar a ideia do papel, pode ter certeza. Com o toque de Cotag, a obra fica uma beleza. Tem tudo pro trabalho ser ligeiro. Na parede ou no piso, o resultado é certeza. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. É corte certo. É progresso no dia a dia, com a galera em ação. É tecnologia com Cotag na mão. É precisão, cotador ou riscadeira, não importa a região. Sou brasileiro, sou Cotag, a marca da construção. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. É corte certo. Cotag, com você construindo o mundo. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cotag, com você construindo o mundo. 11h17 e vamos com a galera aqui que está participando do nosso CBN Esportes. Hoje, dia 1º de julho, você pode participar 991869070. Mande aí a sua opinião sobre a seleção brasileira, mande a sua opinião sobre os grandes clubes do nosso estado, já estão trabalhando aí, envolvidos com o Campeonato Brasileiro, com Copa Libertadores e nas competições aí para o restante da temporada. E claro, Ponte Preta e Guarani, o Guarani líder isolado da Série C, vai pegar o Floresta no sábado, 8h30 da noite, transmissão da Rádio CBN. A Macaca, quinta-feira, tem duelo importantíssimo contra o Fortaleza. O bicho tá pegando no Moisés Lucarelli para variar um pouquinho, né? Uma debandada no Majestoso. Eu não sei nem se a Ponte vai ter um time para colocar em campo na sequência da competição. Que vexame, gente. Que vexame, que triste a situação da Ponte Preta. Mas vamos lá. 991869070 é o telefone do CBN Esportes. Tem aqui o Rodrigo Pupo. Grande Pupo! E conforme a lógica, vamos enfrentar a Noruega no domingo, oitavas de final da Copa do Mundo, buscando a vaga nas quartas e quebrar o incômodo tabu, hein? Nunca o Brasil venceu os nórdicos, é verdade. Sobre a Ponte, sem comentários, né? João Fonseca já começou o jogo, o Wimbledon quebrando o serviço do adversário. Boa, Pupo, trazendo boas notícias em relação ao tênis. A Ponte a gente não precisa nem falar, né? Já já vamos repercutir, mas com certeza, hein, Fabião? Domingo às 5 da tarde o bicho vai pegar, hein, cara? Jogo nervoso. Claro que se fosse Costa do Marfim também seria nervoso. Como disse o professor Ancelotti, no futebol de hoje não tem mais jogo fácil, não tem mais jogo tranquilo, Fábio Scheibe. Vem o Haaland aí, velho. Exatamente, vem o Haaland e vem a disputa com o Gabriel Magalhães, né? Eles têm encontros recentes, até com muito acirrados, né, na Premier League. O Gabriel Magalhães pelo Arsenal e o Haaland pelo Manchester City. É uma disputa que já tem algum histórico aí de embates também. E agora, mais uma vez, o Haaland jogando contra o Gabriel Magalhães, nessa zaga ali do Brasil, que é muito bem falada, né? O Marquinhos e o Gabriel Magalhães. Esperamos que dessa vez, pelo menos como foi esse ano, né, o Arsenal se dando melhor contra o Manchester City lá na Premier League, conquistando o título. E tem esse incômodo realmente do tabu, né? São 4 jogos na história entre Brasil e Noruega, com 2 vitórias da Noruega e 2 empates. A gente lembra bem daquele 1998 lá em Marseille,
quando a Noruega ganhou do Brasil, o Brasil que chegaria a ser vice-campeão mundial, com um pênalti do Júnior Baiano, muito discutido à época, mas depois mostraram uma imagem que teve realmente o pênalti no jogador norueguês, o Brasil perdendo aquela partida, e neste domingo ficar muito esperto com o ataque, além do Haaland, Odegaard também, né? Bom jogador da Noruega, camisa 10 ali, o cérebro da equipe, um jogador que a gente pede bastante no futebol brasileiro. A gente não tem, mas eles têm. Pior de tudo, né? O Paquetá, agora confirmada a lesão, tá fora da Copa do Mundo, né, Carlão? É verdade. Aliás, 2 meias chamam a atenção, né, nessa Copa. O Odegaard, de Noruega, que é o da Noruega, né, que é o organizador. Na verdade, eu acho que tem que marcar muito mais ele até do que o Haaland, né? Porque para evitar que essa bola chegue no cometa Haaland, porque aí, chegando na área, ele é praticamente imbatível. Mas é um bom jogador. E o Brahim Dias, de Marrocos, né? Outro meinha, joga muito bem, realmente tem aparecido aí com a seleção marroquina. Vamos ver, mas vai ser duro, hein? Duelo muito complicado. Ô, Fábio Chaib, o Vagnão de Hortolândia, ele manda essa, cara, e aí eu tô com ele. Quem que vai parar esse time francês? Meu Deus do céu, que constelação. O tal de Olise joga muita bola, o Mbappé nem se fala. O Dembélé, melhor do mundo. E aí? Tem adversário pro time Bleu? Ah, eu acho muito complicado. Eles estão jogando um nível bem acima dos outros adversários. É verdade que daqui para frente agora começa a ser um pouco mais com times da mesma prateleira, pelo menos na história, né, Carlão? É verdade que tem o Paraguai pela frente, deve passar pelo Paraguai, mas o caminho da França aí vai encontrar a Espanha, né, o próprio Portugal também. A gente espera que a França não chegue assim, desta forma, numa eventual final, né? Porque a gente só encontra os franceses caso o Brasil passe, caso o Brasil chegue também na final, e perder mais uma vez para a França vai ser inconcebível, né? Pô, perder outra vez para a França vai ser um freguesaço histórico da França, mas eles estão jogando outro futebol, outro esporte realmente, um grupo muito treinado há muito tempo, né? O Deschamps está há 14 anos já no comando da França, né? Vai sair agora ao final desse ciclo, mas é um time muito bem organizado, os talentos individuais também chamam bastante atenção, e no banco tem muitas reservas, né? Tem muitas reservas de qualidade, mesmo saindo os titulares, como o Mbappé, o próprio Dembélé também, entre jogadores de qualidade, né, e podendo fazer o que a França tem feito, né, mostrando um bom futebol. E 4 atacantes, né, Carlão? Jogam com 4 atacantes ali e vão para cima realmente. É verdade que ele dá um pouco de espaço também na zaga, né? Foi assim contra a Noruega, com a equipe reserva da Noruega, eles abrem bastante espaço, mas o ataque funciona muito e isso tem sido fundamental para a França aí. Vai ser difícil parar os franceses, hein? É verdade. Nossa, eu não vejo adversário, cara. Eu acho que a Argentina pode equilibrar. Eu acho que hoje é a seleção aí que pode fazer uma sombra para a França, mas, meu Deus do céu, que coisa. Ontem eu fiquei estarrecido. Tudo bem, vamos considerar a fragilidade do time sueco, né? Não é uma equipe forte, mas, cara, é muita qualidade. O tal de Olise parece que tem 40 anos jogando tal. E aquele voleio que ele deu na trave? Pelo amor de Deus, é jogada de videogame. Maravilhoso. É. Aqui tá o meu amigo, ele fala que não tá no meu pé, mas ele tá sim, pô. 4-2-4-2, grande Alexandre, parceiro, bugrino de 4 costados. Ele fala aqui, Carlão de Freitas, ouvi ontem que o Guilherme não é cria da Ponte, ele é cria do 15 de Piracicaba. Tá certo, eu até concordo com você, mas ele fez o sub-20 dele, ele fez na Ponte. Né, de 2022 para cá, ele é da Ponte, mas claro, ele tem formação no 15 de Piracicaba, tem formação no Sub-17 de Tocantins, mas ele se profissionalizou na Ponte Preta, cara. Você não tá pegando no meu pé, não, e você manda um abraço para mim, abraço pro meu velho, e esse abraço será dado. Curta aí, pode curtir, curte com a gente aqui o nosso CBN Esportes, é o Alexandre Caldas Júnior, ele é bugrino, ele pega aqui no meu pé, mas tudo bem, tranquilo, não tem problema não. Aí ele até pergunta aqui, quem para a França? Verdade, cara, verdade, Xandão. Quem para a França? Meu Deus do céu, ontem eu fiquei assustado, Fábio Chaib. Ontem eu fiquei assustado também. Você falou do Equador, mas no começo do programa, né, nos destaques também, sentiu bastante a pressão. Sentiu. Isso vai ser um ponto fundamental para o México, né? O México agora provavelmente vai pegar a Inglaterra, né? Que a Inglaterra tem esse duelo contra a República Democrática do Congo. Vai enfrentar a Inglaterra e jogando em casa, os mexicanos são muito fortes, né? Principalmente pelo apoio da torcida, que desde o começo do jogo incentivam realmente. E ontem ficou nítido isso, né? Os equatorianos sentiram a pressão e um gol muito cedo também, 2 belos gols, né, na verdade, do México, 2 golaços.
sentindo a pressão e parecia que ia descambar para uma pancadaria a partida, hein, Carlão? Então, Fabião, eu vi algumas imagens aqui nas redes sociais, é claro que não estou generalizando, né? Mas houve aí um certo distrato com a imprensa equatoriana, houve muita pressão da torcida em frente ao hotel da seleção do Equador, tanto é que o Equador ele se repudiou de uma maneira oficial, né, mandando aí um ofício para a FIFA, falando, né, questionando, não há a equidade, né, não há a igualdade no tratamento. Alguns torcedores do Equador também, poucos torcedores que compareceram ontem no Azteca, mas alguns foram maltratados. Eu percebi isso nas redes sociais. Não estou generalizando de jeito nenhum, até porque o povo mexicano é um povo solícito e muito fã do futebol brasileiro, mas ontem realmente parecia um climão meio de Libertadores, né, Fábio? Total, né, Carlão? Desde o começo, foguetório na frente do hotel. Essas artimanhas que a gente está acostumado já aqui no futebol sul-americano, ontem voltado à Copa do Mundo, e isso conta bastante, né? É verdade que era contra o Equador, um time também que está acostumado a isso, mas quero ver quando pegar os ingleses, por exemplo, lá frente, ter essas artimanhas, ter esses benefícios aí extras, né, que a torcida fazem, tentando tirar a concentração dos jogadores adversários, como vai ser visto isso pelo mundo, né? Porque pegando uma forte equipe inglesa, por exemplo, vai chamar bastante atenção, principalmente da imprensa, né? Vai pegar até mal para o nosso futebol latino aqui, né? Beleza, Fabião. Já, daqui a pouquinho eu só vou ler mais algumas mensagens. Vamos lá para os Se quiser, Carlão, daqui a pouco também eu posso dar um giro aí nos principais notícias dos times daqui do nosso estado, os grandes clubes, né? A gente está focado na Copa do Mundo, mas está acontecendo coisa também. Viu? Opa, com certeza, Fabião. Deixa eu dar um giro aqui com a galera. O Marcelão torce pro Fantasma, torce pro Operário. Ele fala, o Paquetá fora eu acho que é Livramento, mas a zaga do Brasil ainda não me passa credibilidade. É um toque de bola pra trás a toda hora. Ele fala, o Brasil deveria ter levado o Bosquila do nosso Fantasma, resolveria o meio. Ô Marcelão, o Bosquila é cria aqui nossa, hein? O Bosquila é do brinco, hein, cara? Eu assisti um jogo dele, tinha 14, 15 anos, jogava muita bola, foi pro São Paulo. Hoje ele é um cara importantíssimo, sim, lá no Operário. Ou aqui também o Fábio Guimarães, bugrino, campeão, tá lá em Portugal. Grande Fabião, desfrute aí de terras lusitanas, cara. Ó o Antônio Wilson, secando pra caramba, hein? Argentina e França na final, novamente com a Argentina campeã. Antônio Wilson, não sei, cara, não sei. Não tá com cara da Argentina aguentar a França, não. Mas é um jogo só, né? E a Argentina também. Isso eu concordo com você. Faz um excelente Mundial. Valmerzinho, vamos fazer o seguinte? Vamos dar um pulinho lá nos Estados Unidos. Leonardo Dai é o representante CBN lá. E ele fala sobre a Noruega, fala sobre o momento da seleção, fala sobre Paquetá. Dai, e aí, hein? O time Viking vai enfrentar o Brasil na próxima fase da Copa do Mundo. Vai ser a Noruega, adversária do Brasil, no domingo, 5 horas da tarde, em Nova Jersey, no MetLife Stadium. O Brasil não enfrentou até agora na Copa do Mundo um jogador com um potencial de finalização comparável ao do Haaland, o jogador norueguês, que é o mais conhecido do time, jogador do Manchester City e tal e coisa. Então isso, sem dúvida, já é, desde agora, né, uma das narrativas em torno desse jogo. Agora, a Noruega como um todo é um time um patamar abaixo, na minha opinião, ao Japão, por exemplo, que foi o adversário do Brasil na segunda fase. Não significa que o Brasil vá passar necessariamente pela Noruega, mas significa que temos condições de fazer um jogo até mais tranquilo, e a chave, acho, da seleção brasileira vai ser, uma das chaves no caso, né, exatamente essa marcação em cima do atacante da Noruega. É bom lembrar que o Brasil tem como a liga mais representada na sua convocação o campeonato inglês. Não tem nenhum jogador do Manchester City na seleção, o que significa que temos vários adversários do Haaland no campeonato inglês na seleção brasileira. Um deles, o Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, que rivalizou aí com o Manchester City nessa temporada, nas últimas 2 temporadas, na verdade, né, pelo título do campeonato inglês. Na temporada passada o Arsenal não ganhou, dessa vez o Arsenal foi campeão, e nos duelos com o Haaland, o Gabriel Magalhães costuma se enroscar ali com ele, eles costumam não se entender muito bem em campo não, então já é um detalhe curioso pra gente ficar de olho aí nesse jogo. Boa, Dai. 11h29, Fábio Scheib. Vamos fechar o assunto seleção brasileira.
Aí na volta do Repórter CBN a gente discute um pouco também sobre os clubes do nosso estado e já a gente vai partir para Ponte Preta e Guarani. Hoje a ponte tá fervendo, hein? Já recebo notícias aqui, tem muita gente saindo. Ei, macaco, o que estão fazendo, hein? Parabéns, Eberlin, você conseguiu, hein? Nossa senhora, você e Torrano, que dupla, hein? Acabaram com o clube de futebol, pelo amor de Deus. Fabião, não teremos Paquetá, acho que fora da Copa, Rafinha em transição, mas pela frente um jogo dificílimo contra a Noruega no domingo às 5 da tarde. Eu até tomo a coragem de não concordar com o Dai aí quando ele fala que a Noruega está um estágio abaixo do Japão. Eu também, tô com você, não concordo. Eu muito vou mandar um porque- zap pra ele lá. Ô, Dai, você tá Manda ficando lá, louco, cara. cara? Fala para ele chamar o Carleto aqui pro nosso programa também. Porque a Noruega fez a melhor campanha, né, das eliminatórias europeias, são muito concorridas, né, também, melhor ataque também. A Noruega tem jogado muita bola, principalmente nessas eliminatórias aí, fez bonito e agora chega forte, enfrentando adversários fortes também, né, com a própria França. É verdade que é um time reserva, mas a Noruega enfrentou a França, enfrentou o Senegal também, que tem jogado bem nessa Copa do Mundo e chega com esses 2 pontos que a gente disse, né. É verdade que a defesa não passa muita confiança, mas o ataque com o Haaland, o Odegaard também, e fazendo muitos gols, é um problema para o Brasil. Além disso, tem a torcida, né, que incentiva bastante também. É verdade, vai ter muito brasileiro, mas assim, a torcida tem dado um show à parte. Eu acho que é um duelo muito parecido com o Japão. O Brasil, eu creio que é o favorito, mas vai enfrentar um time muito bem rodado, aí, principalmente no futebol europeu, com grandes ligas, né, como você disse recentemente, como o próprio Dai disse também anteriormente. Tá certo. Ô, Fábio Chaib, você que é o Mr. Maromba, a gente já está indo pro Repórter CBN. Aquela lá é o gesto da torcida é uma homenagem aos vikings, né? Como é que chama na academia aquele movimento lá? Remada. É remada. Remada. A Sami faz bastante, a Sami Deep faz todo dia também, eu acompanho os treinos dela também. É uma remada, muito bom pras costas, né? Ficar pesadão. Eu faço esse treino, dói, hein? Rapaz do céu, eu não tô tão forte como você, mas nossa, dói uma barbaridade. Ave Maria. Beleza, Fabião, 11h31, vamos pro Repórter CBN, aí na volta um rolê lá pela Pauliceia Desvairada para falar dos grandes do nosso estado, e aí a gente parte pro futebol de Campinas, hoje dando uma atenção especial à efervescente Associação Atlética Ponte Preta. Repórter CBN. Quarta-feira, 1º de julho de 2026. A Polícia Civil do Distrito Federal concluiu o inquérito sobre uma arma apreendida em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro e decidiu indiciar um servidor do Gabinete de Segurança Institucional destacado para atuar na segurança do ex-chefe do Executivo. O sargento Estácio Leite da Silva Filho carregava a pistola quando foi parado em uma blitz na capital federal. Segundo a polícia, o militar portava a arma sem autorização formal do proprietário, em desacordo com a exigência legal. Os Estados Unidos pediram aval do governo Lula para a indicação de Daniel Pérez ao cargo de embaixador americano no Brasil. Na formalidade diplomática, os países costumam fazer uma consulta confidencial sobre o nome que desejam sugerir para apenas depois anunciarem o escolhido. Pérez, no entanto, foi indicado pela gestão Trump ao posto no dia 1º de junho. O movimento causou mal-estar com o governo brasileiro porque não seguiu o rito habitual. E 3 jogos movimentam a Copa do Mundo nesta quarta-feira. Inglaterra e República Democrática do Congo jogam à 1 da tarde. Bélgica e Senegal se enfrentam às 5 e Estados Unidos e Bósnia fecham o dia às 9 horas da noite. No horário de Brasília, 11 horas e 32 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas.
11 horas 34 minutos, conforme Fábio Scheib já havia anunciado, o futebol brasileiro ainda, né, meio preguiçoso, né, porque as atenções estão todas voltadas lá para a Copa do Mundo, mas Palmeiras em atividade, Corinthians, Santos, São Paulo, Transferban para todo lado, lá pelos lados do Botafogo do Rio, mas o assunto agora é o futebol paulista. Fabião, e aí, notícias do Verdão, as quentinhas do Coringão, o tricolor paulista e o Santos do mundo, Fábio Scheib. Começando pelo São Paulo, que anunciou um novo reforço nesta quarta-feira, Vitor Sá, 32 anos, contrato válido até o final de 2029. Vitor Sá fez uma boa participação pelo Botafogo, né? A gente lembra pelo Botafogo, estava no Krasnodar da Rússia, e agora chega para o ataque de Dorival Júnior. No Corinthians, o Corinthians se preocupa com jogadores que podem assinar um contrato, ficarão livres no final do ano, já podem assinar um pré-contrato com outros clubes. Nessa lista tem André Ramalho, tem o Hugo, tem o próprio Carídio também, né, o peruano Carídio. E os estrangeiros, Lingard, Labiad e alguns outros jogadores, o Corinthians fica esperto nisso, se vai ter renovação ou não. O Santos anunciou, ó que legal isso daqui, Carlão, o Santos anunciou um amistoso sábado, 11 da manhã, contra um time da nossa região, no Pacaembu. Vai ser contra a União São João de Araras, jogo legal. No Pacaembu, vai ser muito legal para a torcida acompanhar o Santos, aí tá com saudades do Santos, né? E o Tiquinho Soares está de malas prontas para ir para o Fortaleza, deve rescindir o contrato com o Peixe, o jogador que fez sucesso no Botafogo, no Santos não foi muito bem, não. Pelos lados do Palmeiras, o Palmeiras está realizando um jogo-treino contra o Mauauense, da 5ª Divisão Paulista, e tem já negociando também outro jogo-treino, um amistoso contra o nosso Primavera, aqui de Indaiatuba, do Rafael Marques, né, do técnico Rafael Marques. Palmeiras aí visando os trabalhos para a volta do Brasileirão no dia 22 de julho, Carlão. Boa, Fabião. Um panorama do futebol paulista, tentando já aquecer as turbinas para o retorno ao Campeonato Brasileiro, retorno à Copa Libertadores, Copa Sul-Americana e por aí vai. 11 horas e 36 minutos, vamos fazer o seguinte, eu estou aqui em contato com o Heitor Esmeriz aqui do nosso GE, e ele está focadíssimo na Ponte Preta, soltando notícia, uma barbaridade, ele vai descer aqui nos estúdios da CBN, a gente vai conversar um pouquinho acerca da Macaca, porque ele traz as fresquinhas aí do estádio Moisés Lucarelli, mas vamos falar um pouquinho do Guarani, que o Guarani vive um ambiente mais tranquilo, a rodada da Série C, a rodada que terminou ontem, a 12ª rodada foi muito positiva para o Bugrão, Botafogo 2, Brusque 0, com este resultado o Guarani fecha a rodada como o líder da competição de maneira isolada, 22 pontos, o Brusque é o segundo colocado com 21, e o Guarani agora tem o desafio de confirmar ainda mais essa liderança, se distanciar, quem sabe, no próximo sábado, às 8h30 da noite, contra o Floresta, jogo com transmissão CBN, e é uma boa oportunidade, sim, para o Guarani confirmar a liderança isolada e, claro, já praticamente carimbar o passaporte à próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Quem falou com a gente foi o lateral direito Inayan. Inayan até que surpreendentemente começou como o titular, né, no jogo do último sábado, no último domingo contra o Figueirense, foi bem, fez o gol de empate, né, o Guarani perdia por 1-0 e mesmo com um jogador a menos, colocou a bola no chão e numa jogada muito legal. O Maurício Antônio fez o famoso passe entre linhas para o Emerson cruzou e o Inayan foi lá como um centroavante e colocou para dentro, decretando o empate do Guarani. E o Inayan fala sobre o gol, sobre esse momento que o Guarani vive dentro da Série C do Campeonato Brasileiro. Cara, só de ter a oportunidade de poder voltar a jogar, né, já estava muito feliz, sabia da importância do jogo, que era um jogo difícil, que era um jogo que era importante o Guarani, né, ainda mais vindo da derrota que teve lá no Sergipe, né, já estava feliz em ter a oportunidade novamente, poder atuar bem e no final ser coroado com um gol, fiquei muito feliz, né, e igual eu disse, mais feliz ainda pela entrega do grupo e esse um ponto conquistado fora de casa. Cara, o Guarani deixou claro nesse último jogo que assim, o grupo não desiste. Independente da circunstância do jogo, se estiver ganhando, vai sempre buscar mais, se estiver perdendo, vai sempre buscar reverter o resultado. E ficou bem claro esse jogo com 1 a menos, com a derrota fora de casa, que o grupo não ia se entregar, não ia desistir, né? E assim foi.
né, e pudemos sair com 1-1 de lá. Tá aí o Inayan, que foi fundamental, né? O Guarani ainda não tentando, né? Porque ele tem soluções, né? Mas ora joga o Ryan, vai bem, depois não tem uma regularidade, acaba perdendo a posição. No jogo contra o Figueirense, o técnico Hélio Cizenando optou pelo Inayan e foi bem, fez o gol, cumpriu o dever dele, cumpriu o papel dele com qualidade e ajudou o Guarani a conquistar esse pontinho importante lá em Florianópolis. Fábio Scheibe, Inayan, Ryan, Ian Henrique, essa molecada do Guarani aí disputando a lateral direita do time do Hélio Cizenando. É um calcanhar de Aquiles, né, do Guarani, essa lateral direita, desde o começo da temporada, foi assim no Paulista, né, agora também no Brasileiro, mas a boa notícia é que tem as opções, estão comparecendo bem, estão dando resultado para o Guarani, principalmente na última partida, ganhou muitos pontos, né, com aquele belo gol que acabou marcando, uma jogada bonita do Guarani, fazendo o gol. É verdade que tem entrado o Ryan também, como você disse, até o próprio Rafael Rodrigues jogou muito tempo ali também improvisado na lateral direita, e agora com o Inayan parece que ele tem uma sequência pela frente aí. É bom para o técnico Hélio Cizenando, que ganha uma boa opção e um cara confiante, né? Depois de um gol a gente sabe que a confiança aumenta bastante, e espero que contra o Floresta aí o Inayan consiga se consagrar realmente e se perpetuar na lateral direita do Guarani, que tem sido desafio nessa temporada. São 3 nomes, né? O Inayan veio sob a indicação do professor Hélio Cizenando, depois de um Paulistão pelo Velo Clube, né? O Ryan chegou do Vila Nova, demorou para estrear. Eu gostei dele naquele jogo contra o Barra, né? Um jogador que me chamou a atenção, mas também não teve aí uma regularidade. E o garoto Ian, né, o Ian Henrique, que teve aí alguns lampejos, mas também acabou perdendo espaço. São estes 3 jogadores que estão brigando por uma posição. Eu vou fazer o seguinte: 11h41, mandar aqui um beijão para Sil de Campinas. Ela fala: nossa, queria tanto ouvir vocês falar do time brasileiro assim como a gente fala da França, mas ela concorda realmente que hoje a França tá muito difícil. É muito complicado bater o time francês. E aqui o final 5551, ele brinca: o Haaland é um Finazzi loiro. O Finazzi fazia gol, uma barbaridade. Eu acho que o Haaland joga um pouquinho mais que o Finazzi, mas gostei da comparação, chama atenção realmente. Finazzi jogou aqui na Ponte, jogou no Corinthians, fez muito sucesso, América de Rio Preto e tudo mais, construiu uma bela carreira, o Finazzi. 11h42, Heitorzinho já tá aqui no estúdio da CBN. Vamos fazer o seguinte: nós temos um intervalo, né? Então vamos pro intervalo e aí na volta, já com o Heitor Esmeriz trazendo aí eu ia falar as boas novas, mas muito longe de boas novas, né? Aí envolvendo a Ponte Preta, mas vamos fazer uma resenha não só da Ponte Preta, mas falar também da Copa do Mundo com o Heitor Esmeriz aqui dos canais GE. CBN Esportes Campinas. Casa Bela Parque Alphaville. Casas de 137 a 177 metros quadrados com 3 suítes. Na compra da sua casa, você ganha 2 anos de locação de um carro híbrido. Acesse casabelaparquealphaville.com.br. Estúdio CBN. De segunda a sexta, sempre das 2 às 4 da tarde, você confere entrevistas, educação, tecnologia, cultura e muito mais. Em 99,1 FM. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Na audiência rotativa do rádio, a gente já falou aqui, mas não custa repetir, a Federação Paulista de Vôlei definiu em reunião com os clubes os participantes do próximo Campeonato Paulista, temporada 2026. A competição tem início previsto para a segunda quinzena de agosto. A novidade dessa vez, o Campinas é o atual campeão. É a participação de 8 equipes. Ano passado foram 7 equipes participantes, esse ano aumentou 8 equipes em busca do título estadual.
Atenção, hoje é dia de marcar golaços na economia com ofertas imperdíveis no Iga Atacado. Confira. Café União tradicional ou extra forte 500 gramas, R$ 18,98. Lasanha sadia congelada sabores 600 gramas, R$ 14,98. Achocolatado Toddy embalagem econômica 700 gramas, R$ 12,90. Desinfetante Sanol fragrâncias 2 litros, R$ 4,98. Não fique de fora dessa, passe no Iga Atacado e aproveite. Ofertas válidas até 6 de julho ou enquanto durarem os estoques. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. 11h45, CBN Esportes, já repercutimos aí a situação do Guarani, o Inayan falou aqui na CBN, o Bugrão que pega o Floresta no próximo sábado às 8h30, fechou a rodada na liderança da Série C, tudo vai muito bem, obrigado, pelo menos dentro de campo, a situação do Guarani. Agora vamos subir a avenida porque tá difícil a situação da Ponte, o extracampo da Ponte, o momento que vive, né, esse caos financeiro se reflete dentro de campo, o jogador saindo a todo instante e a gente quase que nem consegue dar conta. Por isso eu falei, Heitor, você teve lá nesta manhã no estádio Moisés Lucarelli e traz notícias ruins, notícias quentes, porém ruins para o torcedor, para variar. Mas me ajuda aí, cara. Que coisa, hein? Que situação difícil vive a Ponte Preta. É um prazer estar com você. Pena que é pra falar de coisa ruim, né? Porque a gente sempre se encontra falando de coisa boa, do nosso futevôlei, da nossa seleção brasileira. Mas desta vez estamos falando da Ponte. Não que seja um desprazer falar da Ponte Preta, mas falar da Ponte, né, na atual realidade é muito ruim. Bom dia, Heitor. Seja bem-vindo aqui no CBN Esportes. As boas novas, entre aspas, da Ponte Preta. Fala, Carlão, tudo bem com você? Um abraço para todo mundo ligadinho na CBN. A nossa produtora Letícia foi quem esteve hoje cedo lá na Ponte Preta, né, para acompanhar o último treino antes da viagem, para encarar o Fortaleza. E a principal ausência dessa viagem vai ser o atacante Potker. Sim. A versão oficial é que ele está fora da lista dos relacionados por questões físicas. Mas a gente vai monitorar essa situação do atacante nos próximos dias, né, Carlão? A gente sabe que o ambiente ali na Ponte como um todo é muito ruim. E aquela entrevista que ele deu falando que os jogadores só estavam ali por não terem opções no mercado repercutiu muito mal internamente, né? Então a gente vai ver qual vai ser o futuro do Potker na Ponte Preta. A princípio, para esse jogo ele está fora. E, de novo, reforçando, a versão oficial é que é por questões físicas. Mas diante do panorama que você me passou, a própria Letícia esteve lá num ambiente conturbado, num momento difícil que vive a Ponte Preta, eu acho pouco provável que o Potker permaneça, né? A entrevista dele, é claro que repercutiu mal, a gente sabe que o mundo do futebol é um mundo melindroso, que às vezes você... ligar o modo sincerão não é tão legal, né? Até perante o grupo. Acho que perante a torcida não, porque eu acho que a torcida concorda e ela é sabedora do momento que vive a Ponte. E o Potker não disse mentira, muito pelo contrário, ele foi muito verdadeiro e muito sincero e ele mostrou a realidade. E a realidade é essa. É essa. A realidade é dura, o cara, né? só tá na Ponte Preta hoje ou para tentar alçar voos mais altos através da Ponte Preta, porque mesmo nessa situação a gente sabe que a Ponte é um time de projeção, um clube de projeção, e mesmo aí contando os dias para ser rebaixada, mas você marcando 4, 5 gols na Ponte Preta numa Série B, numa Série B brasileiro, você consegue aí ou uma janela para uma Série C, ou de repente se o cara for de um nível maior até disputar aí uma Série A, um contrato para o ano que vem, ou seja, se valorizar através da Ponte Preta. Mas a verdade é essa realmente que o Potker expôs. Mas no mundo do futebol a gente sabe, claro, que repercute mal no ambiente do time, repercute mal na diretoria, mas o modo sincerão do Potker pode ter realmente custado, e eu até concordo, só que ele poderia ter um pouco mais de comedimento, mas eu acho que custou sim a permanência dele no Majestoso. E além do Potker, o André Lima, né, volante, está suspenso por 3 cartões amarelos. Por outro lado, o Elvis
e o Márcio Silva voltam a ficar à disposição, mas aí é uma escalação muito cheia de dúvidas, né? Até por todos esses problemas que a Ponte Preta tem para armar o seu time. E nos últimos dias, Carlão, a gente teve mais 3 saídas. O atacante Luiz Felipe, ele entrou em campo pela última vez contra o Londrina, vinha se recuperando de uma lesão no joelho direito. O contrato dele de empréstimos junto ao Sheriff da Moldávia terminou ontem, não houve renovação. Ele também, com algumas situações do exterior, de fora do Brasil, preferiu seguir a carreira longe do Majestoso. E 2 jogadores das categorias de base que chegaram a atuar no Paulistão naquele período em que a Ponte não conseguia inscrever os reforços e usou muito a categoria de base, o volante Rômulo e o meia Luquinha, né? Lucas Emanuel, conhecido como Luquinha, eles rescindiram os seus respectivos contratos com a Ponte Preta. Essas rescisões já apareceram no bid, também todos com pendências salariais, vão seguir a carreira fora do Majestoso. Uma pena, Rômulo com 18 anos, muito elogiado ali nas categorias de base da Ponte, e o Luquinha só com 17, né? Nossa. Você perder 2 jogadores assim por causa de salários atrasados, de pendências financeiras, só reforça a triste realidade do clube hoje. Realmente é um caos, cara. Realmente é um caos. Eu tenho 45 anos. Eu já me deparei com muitas situações difíceis da Ponte. As que eu lembro, 88, né, quando ela junto com o Bandeirante de Birigui, os adversários não enfrentavam a Ponte. Ela havia sido rebaixada em 87, aí entrou ali no tapetão, e em 88 ela entrava em campo e os adversários não enfrentavam a Ponte. Então ela vencia por WO, um campeonato completamente maluco. Essa foi uma crise que eu lembro. E depois a de 95, né? 95, quando ela cai 2 vezes, na época da administração Perichaib, um momento caótico, um momento muito difícil, mas dessa vez eu não sei, tá mais complicado, Heitor. Hoje às vezes a gente entra em embate, né? Não embate, né? Mas às vezes eu discordo um pouco do Fábio Scheib quando ele fala da parte técnica da Ponte. Realmente tem que falar, né? Quantos pontos precisa para escapar, que ela precisa enfrentar o Fortaleza, como que ela vai enfrentar o Fortaleza. Cara, hoje eu vejo assim, não tem a menor condição, mas nenhuma, da gente falar da Ponte tecnicamente. O que a gente vai falar, por exemplo, o que a gente vai explanar para o torcedor, como que a Ponte vai jogar diante do Fortaleza? Né? Com esse ambiente. Com esse ambiente, com essa maneira, com esse cenário. Tudo muito difícil. Eu já tenho falado aqui, eu acho que a Ponte, infelizmente hoje, a gente só precisa saber quando que ela será rebaixada e de quanto ela vai perder o próximo jogo, independente do adversário, devido a este caos. E até no meu WhatsApp, alguns amigos pontepretanos, torcedores, falaram que vocês têm que cobrar. Cara, a gente faz o máximo, outros veículos também, companheiros de imprensa, mas eu acho que quem mais tem que cobrar é o Conselho Deliberativo, que hoje, infelizmente, é um conselho nulo, é um conselho que não existe, é um conselho que concorda com tudo que está acontecendo. Não sei por que há essa concordância, se existe uma pressão lá dentro, se existe um medo, se existe um receio, mas acontece que o Conselho Deliberativo da Ponte hoje ele não existe, é um conselho conivente com tudo que está acontecendo. E eu disse até hoje no estúdio CBN, eu acho que essa situação da Ponte, ela transcende o lado esportivo, tá? A gente sabe, rivalidade e tal, mas hoje eu acho que o que acontece com a Ponte é algo que chama atenção para a comunidade de Campinas, para o futebol do interior, né, para o futebol brasileiro, né? A gente se depara com tanta crise aí, e a Ponte ela é um clube médio, é um clube que tem uma torcida apaixonada, é um clube que tem um aspecto social importantíssimo, tem uma história relevante com jogadores de seleção brasileira. Então hoje essa situação da Ponte ela não chama atenção apenas então somente no aspecto esportivo. Eu acho que hoje a questão humanitária chama atenção, porque a Ponte ela não é só futebol, a Ponte na verdade ela é uma empresa, né? A Ponte ela tem funcionários, né? Ela tem massagista, ela tem fisioterapeuta, ela tem a tia da cozinha, ela tem o senhorzinho que cuida do gramado, ela tem o roupeiro. E como que está esse pessoal? Recentemente, né? Recentemente o Globo Esporte fez Chamei matérias atenção para essa matéria sobre isso, né? Falando como que o impacto desses atrasos salariais nas vidas das pessoas, né? Que eu acho que é justamente essa a questão. A gente fica falando de números, de meses, futebol, de quantos meses a Ponte não paga, mas poxa, isso acaba com vidas, então, acaba com famílias. E a gente sabe que a Ponte ela é uma entidade privada, mas não sei, será que não chama atenção? Não sei, porque o que está acontecendo na Ponte Preta é muito grave, é muito grave. E até na última semana, o Júlio ainda estava aqui, né? O Júlio entrou em férias,
E a gente apresentou e colocou um trecho da entrevista desse canal que o Luiz Torrano criou no YouTube, através da assessoria, o departamento de comunicação da Ponte. Eu acho muito louvável esta comunicação. Mas, cara, quando você ouve o Torrano, você assiste ou você acompanha, ele fala de uma maneira completamente desconexa com a realidade. A postura de voz dele é uma postura completamente tranquila, né? Uma postura completamente alheia ao que está acontecendo. Você não percebe um nervosismo no tom de voz, uma indignação. Né? E, cara, o mínimo que o torcedor pontepretano quer neste momento é uma indignação, e isso não acontece. Você vai assistir aos jogos da Ponte... Meia-culpa também, né? Meia-culpa. Eu fui assistir um jogo ali nas cadeiras, Ponte e Cuiabá. Levei meu filho e tal, fui Ponte e Cuiabá. Cara, e ali aonde eu sento, tem um pessoal que é favorável a essa chapa, né? Que desde 2022 ela é encabeçada pelo Marco. E um pessoal completamente tranquilo, uma feição de que daqui a pouco eles iriam ver o Flamengo, o Palmeiras, um Barcelona, um Real Madrid, sabe? Eu não tô entendendo isso, sabe? Essa coisa fria, essa coisa de não se indignar com um clube que está morrendo, cara. É muito sério o que está acontecendo com a Ponte Preta. Aí você vai no YouTube, eles criam um canal em que o Torrano ele fala, joga a culpa no Diogo Silva pela saída dele, ele fala pra torcida ficar tranquila, culpa outras gestões, no qual eu concordo também com ele, mas eu acho que a fatia maior do bolo dessa crise pertence a esta gestão de Marco Antônio Eberlin, de Luiz Torrano. Falo mais uma vez, eu não consigo entender o Torrano entrar nessa Ponte Preta, um juiz renomado na cidade, consagrado, ao invés de curtir uma aposentadoria tranquila, desfrutando de tudo que ele conquistou, ele vai entrar nessa Ponte Preta que não oferece nada pra ele. O que oferece a Ponte Preta pro Torrano hoje? Né? Então eu não consigo me conformar nessa frieza dos mandatários pontepretanos, essa falta de indignação e um conselho deliberativo, gente, que não existe. Então não adianta a gente ficar desabafando, dando murro em ponta de faca, falando de coisas bonitas da Ponte Preta, sendo que o conselho deliberativo, que é o que tem que delinear os caminhos do clube, ele não existe e ele é conivente com isso tudo. Fabião, desculpa aí até te interromper, você tá querendo falar aí, Fabio? Não, exatamente, cara. São apenas 2 pontos, né? A gente sabe que a situação da Ponte, né? Até bom dia ao Heitor também. A gente sabe que a situação da Ponte dentro de campo é muito preocupante, né? Se você diz que não tem forças, não vê um horizonte, realmente a situação passa a ser quase uma certeza, né? O rebaixamento, mas só fazendo aqui, trazendo a verdade para o torcedor da Ponte. A Ponte tem mais 23 jogos ainda até o final da Série B, ou seja, 69 pontos a disputar. E com 8 pontos, a gente sabe aquele número mágico de 45, né, para escapar do rebaixamento, às vezes é menos, às vezes é mais também. A Ponte teria que fazer 37 pontos de 69, apenas o panorama aí também neste momento da Ponte. E você disse sobre o canal, né, que foi criado pelo Torrano, e já teve até resposta, né? Ele citou o ex-diretor ali de comando de marketing e comunicação da Ponte, o Heitor deve estar a par disso, né? O Ricardo José Silva, que até conversou com a gente aqui na CBN também. Ele acabou deixando o cargo após 88 dias aí na função da Ponte Preta, e ele respondeu também por rede social, né? As declarações do Torrano ali, discordando bastante de alguns pontos que o Torrano trouxe. E essa briga aqui fora também, né? Não adianta nada ficar falando as coisas no canal e não pensar que não vai ter resposta, né? O Ricardo aí acabou respondendo bastante, de forma até veemente, contra o presidente da Macaca, né? Carlão, eu até escrevi na minha última análise no GE, depois do último jogo da Ponte Preta, né, a derrota para o Atlético Goianiense, as humilhações viraram rotina na Ponte Preta. E aí eu não me referia ao placar do jogo contra o Atlético Goianiense, porque no atual cenário é absolutamente normal e até pouco perder de 2-0, né? O jogo acabou com 19 minutos de jogo, mas as humilhações a que eu me referia são essas que acontecem entre um jogo e outro, sabe? Essa semana que a Ponte Preta passa, essas notícias que a Ponte Preta... A gente está sempre falando de notícias negativas da Ponte Preta, de bastidores conturbados, de polêmicas e... Pô, mais 3 saídas, sabe? Onde vai parar isso? Então, essas são as humilhações. E isso me incomoda um pouco, porque o que me incomoda é a falta também com relação à governança, a maneira como a Ponte é gerida, eu tenho falado aqui sempre, e estes acontecimentos mostram, né? Não precisa falar nada. Mas o que me causa estranheza é essa passividade de que a diretoria ela está comandando um clube e é uma crise normal, é uma crise passageira, é uma crise que já tudo vai ser contornado. E,
cara, a gente percebe que é um clube que está acabando. É um clube que não seja exagerado. Mas como que eu não vou exagerar? Não é exagero, é a realidade. Né? É um clube hoje que o que ele oferece, né? A não ser estas humilhações. Então, realmente, eu não consigo entender essa passividade dos mandatários da Ponte, não consigo entender essa falta de conexão com a realidade e principalmente o Conselho Deliberativo, que é o órgão que tem que fiscalizar, que é o órgão que tem que determinar o futuro do clube, tem que analisar as coisas que estão acontecendo, mas não, parece que estão todos coniventes, todos satisfeitos, sabe? Satisfeitos com o que está acontecendo. E quem sofre, claro, é o torcedor, né? O torcedor que ama o clube, que tem a Ponte Preta como uma paixão, e realmente esse torcedor está percebendo que essa paixão está acabando. E, infelizmente, este é o caminho da Associação Atlética Ponte Preta. Heitorzinho, pra gente encerrar de uma maneira mais leve, mais tranquila, não sei se é tão leve assim, mas e a Noruega, cara? Ai. Temos um grande problema de 1,95 m lá do outro lado, né? Máquina de fazer gol, né, velho? Impressionante, assim, a eficiência dele, né? Nossa. Um toque na bola, tá lá, assim. É muito craque, muito artilheiro. Precisamos tomar muito cuidado, mas eu também vi vulnerabilidades ali numa Noruega, principalmente na marcação, no sistema de marcação, né, nas laterais. Então eu acho que o Brasil, apesar do desfalque do Lucas Paquetá, né, mais um jogador que a gente pede, né? Agora que o Ancelotti parecia que estava achando ali um time ideal, mas eu acho que o Brasil tem totais condições de avançar, com respeito, sabendo que vai ser um jogo muito complicado, mas eu vejo o Brasil um passo à frente da Noruega para esse confronto de oitavas de final. Que tudo corra da melhor maneira e que a gente possa passar pelos noruegueses e de repente encontrar a Inglaterra, né, numa fase quartas de final, assim como em 2002, né? Exatamente. Vamos ver a Inglaterra hoje, né? Fabião, meio-dia, tem arena hoje, hein, cara? Não vai dar o gato, hein, velho? Meia hora, né, Carlão? Meia hora, não é isso? Meia hora. Exatamente. Ou seja, 4h31 o senhor já está liberado. Para ver Bélgica e Senegal. Estou copatizado, viu, Carlão? Cara, vai. Copa do Mundo, Heitor, cara. Fabião, isso vai dar uma depressão na hora que acabar. Rapaz do céu, vai ser duro. Vai ser duro. Gente, valeu então. Então até às 4 hoje, no retorno à Arena. Hoje é uma arena curtinho, mas vamos fazer uma resenha aí com o torcedor, principalmente sobre Copa do Mundo. Heitor, até a próxima. Compareça mais vezes aqui, mas para falar de coisa boa também. Isso aí não depende da gente, né, Carlão? A gente é o mensageiro, né, no caso. Verdade, mas obrigado pelo convite, aí estamos sempre à disposição. Opa, as portas escancaradas, muito obrigado pela força aí também. Fabião, até às 4 e a gente volta então no Arena.